Capítulo 20 do livro Deuteronômio. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará, e falará ao povo. E dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, e torne-se à sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz, e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. Porém, as mulheres, e as crianças, e os animais. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las totalmente, aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás. Mas as árvores que souberes que não são árvores. Capítulo 21 do livro Deuteronômio. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-la, se achar um morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou. Então sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. E, na cidade mais próxima ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, e todos os anciãos da mesma cidade, mais próxima ao morto, lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale. E protestarão, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel. E aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros. E tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher. Então a trarás para a tua casa. E despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade. Quando um homem tiver duas mulheres,
uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada. Será que, no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e, castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Capítulo 22 do livro Deuteronômio. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te desviarás deles. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhes restituirás. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas roupas. Se vires o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, caídos no caminho, não te desviarás deles. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore, ou no chão, com passarinhos, ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito, no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha. Com boi e com jumento não lavrarás juntamente. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franjas porás nas 4 bordas da tua manta, com que te cobrires. Quando um homem tomar mulher e, depois de coabitar com ela, a desprezar, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher, e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, e levá-los-ão aos anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem, e o castigarão. E o multarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça. Porém se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e a mulher. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que morram. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, pois a achou no campo. Quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. Capítulo 23 do livro Deuteronômio. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor. Porquanto não saíram com pão e água, a receber-vos no caminho,
quando saíeis do Egito. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o Edomeu, pois é teu irmão. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda a coisa má. Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente noturno, não estiver limpo, sairá fora do arraial. Porém será que, declinando a tarde, se lavará em água. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. E entre as tuas armas terás uma pá. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de teu arraial, para te livrar, e entregar a ti os teus inimigos. Não entregarás a seu senhor o servo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas portas, onde lhe agradar. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel. Não trarás o salário da prostituta nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto. A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás, e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme ao teu desejo até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas. Capítulo 24 do livro Deuteronômio. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer. Então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja a sua mulher, depois que foi contaminada. Quando um homem for recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Não se tomará em penhor ambas as mãos, nem a mão de cima nem a de baixo. Quando se achar alguém que tiver furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo, ou vendê-lo, esse ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa, para lhe tirar o penhor. Fora ficarás. Porém, se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol, sem falta lhe restituirás o penhor. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te livrou dali. Quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Capítulo 25 do livro Deuteronômio. Quando houver contenda entre alguns, e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juízo fará deitar-se, para que seja açoitado diante de si. 40 açoites lhe fará dar, não mais. Não atarás a boca ao boi, quando trilhar.
Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer, e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho, de fora. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos, e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Então os anciãos da sua cidade o chamarão, e com ele falarão. Então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel, a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão, e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás dois tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Capítulo 26 do livro Deuteronômio. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote, que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus, e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa, e numerosa. Mas os egípcios nos maltratarão e nos afligirão, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas, e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Para assim te exaltar sobre todas as nações que criou,
para louvor, e para fama, e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Capítulo 27 do livro Deuteronômio. E deram ordem, Moisés e os anciãos, ao povo de Israel, dizendo: Guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que, no dia em que passares o Jordão à terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes, e as caiarás. E, havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que, quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras, que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo o Israel, dizendo: Guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar, e José, e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar, Rubem, Gade, e Asser, e Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz, e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo, respondendo, dirá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: Amém. Capítulo 28 do livro Deuteronômio. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais,
e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com crestamento e com ferrugem. E os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus, e aos animais da terra. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo o dia. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho, comerá um povo que nunca conheceste. E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até ao alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais. E serás por pasmo, por ditado, e por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo. Plantarás vinhas, e cultivarás. Em todos os termos terás oliveiras. Filhos e filhas gerarás. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro, que está no meio de ti, se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo de serás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. E comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti,
que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra sua filha. E isto por causa de suas párias, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti. Pela manhã dirás, ah! Quem me dera ver a noite? E à tarde dirás, ah! Quem me dera ver a manhã? Pelo pasmo de teu coração, que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito. Capítulo 29 do livro Deuteronômio. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo o Israel, e disse-lhes: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes. Vindo vós, pois, a este lugar, Sihon, rei de Hesbom, e Og, rei de Basan, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos. E tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estais hoje perante o Senhor vosso Deus. Os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial. Para entrardes na aliança do Senhor teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco. Para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes. E vistes as suas abominações, e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações. E aconteça que, alguém ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração. O Senhor não lhe quererá perdoar. E o Senhor o separará para mal, de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra, e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido.
e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou do Egito. E foram, e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Capítulo 30 do livro Deuteronômio. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus? E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuirão, e a possuirás. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos, e sobre os teus odiadores, que te perseguirão. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o teu bem. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma. Porque este mandamento, que hoje te ordeno, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga, e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nolo traga, e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas, e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos declaro hoje que, certamente, perecereis. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele. Capítulo 31 do livro Deuteronômio. Depois foi Moisés, e falou estas palavras a todo o Israel. E disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. E o Senhor lhes fará como fez a Sihon e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, e animai-vos. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. E Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi,
que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos. Quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. E disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com teus pais. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse, esforça-te e anima-te. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro, todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Capítulo 32 do livro Deuteronômio. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Gotege a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Corromperam-se contra ele. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário cheio de uivos. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os, e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas, e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Baiçã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo. E, engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Esqueceste-te da rocha que te gerou. O que vendo o Senhor, os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas.
E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Eu disse, por todos os cantos os espalharei. Se eu não recear-se a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam, a nossa mão está exaltada. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios. Que isto entendissem, e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. O seu vinho é ardente veneno de serpentes, e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo? Selado nos meus tesouros. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos. Então dirá, onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam. De cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam o vinho. Levante-se, e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Porque levantarei a minha mão aos céus, e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés, e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. E, acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Capítulo 33 do livro Deuteronômio. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir. Na verdade ama os povos. Moisés nos deu a lei, como herança da congregação de Jacó. E foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Rubem, e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. E isto é o que disse de Judá, ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduziu no seu povo. E de Levi disse, teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Maissá, com quem contendiste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai, e a sua mãe, nunca os vi. Ensinaram os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. E de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. E de José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo. E com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas.
e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. E de Zebulon disse, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas. Eles chamarão os povos ao monte. E de Gade disse, bendito aquele que faz dilatar a Gade. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. E de Dan disse, Dan é cria de leão. E de Naftali disse, farta-te, ó Naftali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. E de Aser disse, bendito seja Aser com seus filhos. Seja de ferro e de metal o teu calçado. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, e a espada da tua majestade. Capítulo 34 do livro Deuteronômio. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan. E todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque, e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas, que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. E em toda a mão forte, e em todo o grande espanto, que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel.